Bem, agora nós vamos falar sobre 3 questões. Vou dar uma lidinha aqui para eu poder saber o que é mesmo e eu ir retomando, porque vocês sabem que eu falo demais. Sobre a velocidade, sobre o relatório e sobre a produção de pranchas. Vamos começar pela produção de pranchas. Seguinte, o ideal é que tenha no mínimo 5 estímulos, ou seja, se for cor, 5 cores diferentes. Se for uma figura, 5 figuras diferentes. Se for letras, 5 letras diferentes e assim por diante, tá? Se for números, 5 números diferentes. E assim por diante. Então, por exemplo, se uma criança pequena só conhece algumas cores, né? O vermelho, azul, verde, algumas básicas, tenta ver se ela conhece 5. A gente não precisa ficar pondo marrom, sei lá, laranja, outras cores assim, certo? Então, vocês podem produzir. O ideal é que tenha 5 estímulos. E quantas linhas? 10. Então, cada linha vai ter 5 estímulos. 5, 5, 5, 5, 5, até chegar a 10 linhas. Então, são 50 estímulos repetidos, né? Porque se eu escolhi a cor verde, preta, azul, rosa e marrom, eu vou estar repetindo ela aleatoriamente nas pranchas, certo? Ah, mas como que eu vou saber de que jeito que eu repito? Uma dica, os estímulos, né? Na hora de estar ali fazendo prancha, construindo prancha. Uma dica é o seguinte: pega uma prancha nossa e vê lá o que a gente pôs. Se a gente pôs verde, preta, azul, rosa e marrom, você segue as cores lá que você não quer fazer com essa cor. Aí você escolhe lá laranja, vermelho, azul, amarelo e verde. Aí você marca que é aquilo. Então, onde tá a marrom, sempre vai ser a verde. Aonde tá a rosa, né, sempre vai ser o azul. Então, siga, certo? Mesmo mudando as cores, ok? Eu posso fazer com que quem fez o curso de fluência leitora, ele tem umas pranchas com uma diferença, tá? Que pode ter diferença, que é o seguinte, assim, eu posso fazer estímulos repetidos. Se eu vou lá escolher animal, leão, macaco, cavalo, onça, tigre. Eu vou pôr lá na primeira, leão, macaco, onça, tigre. Depois eu posso ir tigre, onça, macaco, leão, cavalo, que eu falei? Esqueci. Eu posso fazer repetido, sim, tigre, tigre. Ó, ficou quase que um trava-língua. E outros posso, tá? Posso estar fazendo isso, mas cuidado para não repetir pouco algum estímulo e muito outro. Se eu faço uma prancha de repetição de estímulo em sequência, tá? Por exemplo, eu coloco tigre, leão, onça e macaco. No outro, eu tenho que colocar o tigre uma vez só e talvez repetir o macaco. Mas pode estar sendo confuso um pouco. Vamos voltar aqui. Façam mínimo 5 estímulos, 10 linhas. Estímulos alternados em toda a linha. Se eu usei verde, preto, azul, rosa e marrom, na outra preto, rosa, verde, marrom, azul, na outra marrom, azul, preto, verde, rosa. Isso trocando as posições, correto? Certinho? Então, quer dizer, e aí eu vou produzindo pranchas. De que maneira? Com números, com letras, com figuras, com cores, com formas geométricas e de que maneira também? Com estímulos específicos que vocês pegaram do campo semântico. Trabalhou fruta, trabalhou animais, trabalhou cores, trabalhou bebidas líquidas, alguma coisa assim, vamos pensando. Trabalhou alimentos, certo? Então, o que acontece? Produzo dessa maneira separado. Posso pensar em produzir na outra dica que eu já dei ali num vídeo anterior, de sílabas numa prancha, trissílabas na outra, polissílabas na outra, polissílabas ou mais na outra. Pessoal, o ideal é que todos esses desenhos sejam palpáveis, né? Substantivos, porque o que vai acontecer? Se eu não conseguir algo palpável, vai ficar difícil de achar o desenho. É legal também eu produzir prancha que eu vou ter em desenho e em palavra, a mesma prancha, certo?
eu posso produzir, como eu já falei também, de um texto. Agora, este texto, ele tem que ter bastante substantivo, né? Tem que ser palpável para eu retirar pelo menos 5 estímulos. Eu posso estar criando esses textinhos para eu retirar pelo menos 5 estímulos que possam ser feitos através de figura e de desenhos. A gente deu um exemplo na apostila, certo? Então, e que esse texto não seja tão grande, certo? Tem que ter lá, sei lá, umas 200 palavras, mediano assim. Porque o que acontece? Ou até menos, dependendo da dificuldade da criança. Porque o que acontece? Pode ser começo de ano, pode ser de primeiro ano, pode ser final de educação infantil, e essa criança não tem uma habilidade para ler tanto. Ah, mas eu posso então dar um texto pequeno falando sobre gostos, que fulano gosta de tais frutas, babá, e tirar e fazer esse texto pequeno, e eu posso estar lendo para a criança? Pode estar lendo para a criança e depois ela vai fazer a prancha de desenho. Aqueles que já leem pode fazer de desenho e de escrita. E a prancha que tem as palavras escritas. Isso na clínica, isso na escola, tá? Retomando um pouquinho da escola, que não é nosso assunto agora. Nós vamos fazer, como eu falei no vídeo, por fileira, os meninos, as meninas, no vídeo acho que da aula gratuita. Eu posso chamar uma fileira para eu tomar na segunda-feira, segunda fileira para eu tomar na terça-feira, isso quando as crianças estiverem fazendo outra tarefinha ali na sala de aula. Né? Isso é muito de acostumar as crianças a isso. Eu sempre acostumei meus alunos a isso, a estar fazendo uma tarefa específica, enquanto eu podia tomar a leitura, tomar a nomeação automática rápida deles aqui num cantinho. Porque é muito difícil na escola. Né? Então vamos lá, a gente já falou sobre produção de pranchas. Agora a gente vai falar de velocidade, que é o que as pessoas me perguntam muito. Gente, seguinte, eu já falei no outro, vou falar de novo. A gente tem o TENA, que é avaliação de nomeação automática rápida. Eu tenho ele gravado do curso de dislexia, tem 3 videozinhos, depois eu vou disponibilizar para vocês. Ele só avalia, são 4 pranchas, uma de letra, uma de número, uma de cores e uma de figuras, certo? Ele custa, eu acho que no vídeo eu falo que ele custa R$350, mas ele já custa hoje na faixa de R$380. Quem quiser comprar o meu, eu vou vender. Sério, gente, porque ele é validado, sim, cientificamente, ele tem métrica, sim, mas particularmente depois que eu comecei, a Fabíola começou a trabalhar com essas pranchas de nomeação automática rápida e avaliar nessas pranchas que nós disponibilizamos através de venda que vocês adquiriram, eu quase não uso TENA, eu até esqueço que ele existe, tá? Então não é necessário, e até porque é uma avaliação, só a avaliação que tem ali, é um teste caro, muito caro pra gente estar adquirindo, certo? Então, o que acontece na velocidade? Nós vamos estar falando da velocidade, isso que nós estamos falando agora, né? A criança, mais do que 3 minutos, é extremamente preocupante. Se der 180 segundos, já é assim, olha, insuficiente, tá? Se der a metade disso, ela não foi com uma média boa, ela foi com uma média ruim, certo? Se ela fizer em 20 segundos, ela tá show de bola. Então, como que é que eu vou fazer isso? E como que é que eu vou estar percebendo isso? Com a aplicação, com a medição sempre. Algumas crianças pequenas que não vão apresentar dificuldade de leitura no futuro, elas fazem isso muito rapidamente. Se elas têm por volta de 4 anos e fazem isso em 2 minutos, bom. Se elas fazem 1, excelente. Se treinou e melhorou, melhor ainda. Mas lembrem sempre, qualquer idade que passar de 3 minutos é bem complicador. Olha, 1 minuto ali já é algo que tem que acender o sinal amarelo, tá? Façam vocês com os filhos de vocês, façam com vocês mesmos, façam com o marido de vocês, com
Avós, quem estiver com vocês do lado aí agora, peçam para eles lerem sem colocar os olhos da maneira mais rápido possível, gente. Eles vão levar aí, se não tiver dificuldade de leitura, 20 segundos, 10, 30, 10 é pouco, exagerei, 30 segundos. Se eles não tiverem dificuldade de evocação, né? Então a gente tem que estar pensando nisso, né, na hora de avaliar. E eu tenho que levar em consideração também a quantidade de erros, omissões, como que fala? Erros, omissões, trocas. Então, quer dizer, se não tem, assim, uma métrica que você possa falar, eu vou fazer uma medição, vou fazer um Z-score, vou achar aqui quanto que deu, vou achar o percentil dessa criança e vou colocar ali que ela foi mediana, que ela tá na média, que ela não tá, que ela tá superior. Não tem. Mas eu digo para vocês uma coisa, eu amo estar estudando, estar lendo, estar trabalhando e estou à procura de uma métrica que seja comprovada cientificamente e que a gente possa estar usando nesse material que vocês adquiriram. E quando isso acontecer, seja hoje ou daqui a um ano, mas eu tô à procura, porque eu não posso passar algo para vocês assim, ó. Tem essa pesquisa aqui e essa pesquisa aqui falou isso. Eu tenho que passar algo que esteja ligado à ciência e a que é correto e o que é verdadeiro para que não tenha erros, né, nessa métrica. Mas vocês vão estar usando um olhar psicopedagógico, vocês vão estar vendo essa criança por um todo, vendo até o cansaço que ela tem. Então, pensando que 20 segundos ela tá show de bola. Se 20 segundos ela tá show de bola, 1 minuto já é o alerta amarelinho mesmo. Porque foi 5 vezes mais tempo que ela demorou, né? Se ela fizer em 2, fizer em 3, passou de 3, Jesus. Então, e a gente vai ali com o tempo, vendo quanto tempo essa criança demora. E mais do que o tempo que ela demora, que também não pode ser muito mesmo, que eu já falei aqui, dos 20 segundos, 1 minuto, é o tanto que ela acrescentou cor na prancha de cor, o tanto que ela omitiu, falou errado, o tanto que ela repetiu, ficou marrom, preto, aí passou para baixo que era marrom e azul e rosa, ela ficou marrom, preto, marrom, preto, marrom, preto, até sair marrom e rosa. O tanto que ela inventou, vocês vão ver, vermelho, tem o verde, de repente ela foi ler o rosa, ela falou vermelho. Certo? O tanto que ela omitiu, o tanto que ela pulou linha. Então, tudo isso a gente tem que estar atento, correto? Então, a gente já falou sobre produção e sobre velocidade. Agora, a gente vai falar sobre relatório. Como é que você coloca no relatório? Bem, eu coloco no relatório mais ou menos assim. Em tarefa de nomeação automática rápida, em que a criança, o adolescente, o adulto, o fulaninho foi levado, avaliado através de pranchas, de cores, letras, números e figuras, apresentou, né? Tempo tal na cores, tempo tal na figura, tempo tal em tal, ou eu vou falar somente em figuras que ele foi avaliado, porque ele tem 3 anos e meio e ainda não reconhece letras, números e cores, não sei, 3 anos, alguma cor dá para reconhecer. Talvez não as secundárias e terciárias, né? Então, eu vou estar colocando ali, em tarefa de nomeação automática rápida, onde fulano foi levado, foi avaliado nas pranchas tal, obtendo na avaliação um número, um tempo tal, né, de cores, assim, apresentando muitas omissões, se você quiser contar, erros, pulando linhas, acrescentando estímulos que não existiam, omitindo estímulos, repetindo estímulos antes, sem falar o estímulo seguinte. Então, é assim que a gente coloca. Agora, e a gente é firme naquilo.
esta criança também deverá ou irá passar por uma intervenção em nomeação automática rápida com 6 a 8 sessões, aonde será, né, tomado tempo 1, intervenção, e tempo 2, ponto, é no relatório. Ah, vocês querem que eu escreva isso? Escrevo, tá? Para vocês. Para vocês entenderem o que vocês colocam no relatório. Eu tenho algumas opiniões sobre relatório, gente. E eu acho assim, quem lê o relatório da gente tem que saber o que a gente fez, sim. Então, as palavras podem ser fáceis, não precisa ser palavra difícil. Outra coisa, esse relatório vai para quem? Se for para um médico, não adianta fazer 10 páginas, não, gente. Ninguém dá conta de ler. Então, eu tenho que pensar que eu faço um relatório para o médico, eu faço um relatório para a escola, eu faço um relatório para o fonoaudiólogo, eu faço outro relatório para o psicólogo, tá? Então, cada relatório tem seu objetivo, certo? E, assim, eu vejo alguns relatórios, show de bola. Eu tenho erros no meu relatório? Tenho. Eu aprendo todo dia a fazer relatório? Aprendo. Eu melhorei nos meus relatórios? Melhorei demais. Eu ainda preciso melhorar? Preciso. Mas eu vejo muitos relatórios com palavras difíceis, extensos, ninguém dá conta de ler. Se não é da área da pessoa, do léxico, se a pessoa não está acostumada com aquelas palavras, ela não vai entender, ela vai se cansar na hora de ler, certo? Estou entrando aqui numa parte de relatório, que talvez não era nem para eu entrar, mas vocês querem saber como coloca no relatório, e vejo relatórios de psicopedagogas excelentes, relatórios que omitem demais e relatórios que falam mais que o necessário. Praticamente explicam a prova tintim por tintim, por tintim, por tintim, para depois falar como que a criança foi. Gente, eu não preciso estar fazendo isso em prova de nomeação automática rápida, aonde se avalia a fusão temporal rápida em sucessão, sendo a criança avaliada através de pranchas com cores, números, letras e figuras, tendo obtido o tempo tal na cores, tal na figura, tal nas letras, tal no número, apresentando omissões, acréscimos, repetições desnecessárias de estímulos, pulando letras, tentando colocar o dedo, não conseguindo fazer o movimento da esquerda para a direita, de cima para baixo, certo? E essa criança não apresentou desempenho satisfatório, então irá passar por uma intervenção de tantas sessões, aonde trabalharemos com pranchas, sei lá, do campo semântico, trissílabas, dissílabas, certinho? E eu quero estar falando aqui que eu posso ter não respondido todas as dúvidas de vocês, tá? Mas que a gente, eu e Fabiola Serpa, ficamos muito felizes pela confiança que vocês têm no nosso trabalho. Algumas de vocês estão com a gente há muito tempo, né, fazendo nossos cursos, o meu, da Fabiola, o meu e da Fabiola junto, o meu e da Zilcleia, o meu e a Zilcleia junto, o meu e da Simone, os nossos de nós todas juntas. Quero agradecer aqueles que não nos conheciam e mesmo assim acreditaram no nosso trabalho, adquiriram uma apostila onde teve gente que pagou lá no dia 1º e foi receber só dia 10, né? Na sexta-feira. Então, assim, confiaram em nós. O nosso muito obrigada, e quero dizer o seguinte: as dúvidas talvez não se esgotaram aqui. E que ótimo! Dúvida é o que nos move, é o que nos faz ir atrás, certo? Vamos procurar ler artigos sobre nomeação automática rápida. Falo muito isso nos cursos. Gente, às vezes tem cursista que fala pra mim: eu achei isso aqui. Eu falo: ai, que show de bola! Eu tava procurando e não achei. Olha, você achou, vamos fazer isso aqui, vamos falar lá no grupo. Então, por isso que às vezes é legal ficar esse grupo da aula aí, tá? Que a gente tá sempre trocando. E como as dúvidas podem não ter se esgotado, nós estamos aqui, tá? Para que vocês, a partir dessa aula,
vocês possam nos fazer novas perguntas, tirar novas dúvidas, fazer reflexões, perguntar novamente pelo que eu falei, se eu não fui clara. Às vezes a gente não consegue se comunicar claramente, às vezes a gente não consegue chegar até alguém, até muitos. Eu não me importo, gente. O nosso objetivo é estar levando o melhor para as nossas cursistas, nossos cursistas, né? Nós temos homens também, certinho? Eu quero agradecer em meu nome e em nome da Fabiola. Muito obrigada. Até mais.